Olá! Nesse videocast de hoje, nós vamos conversar sobre a inovação nos cursos de engenharia aqui no Centro FAG. E recebo aqui no estúdio os nossos coordenadores dos cursos de engenharia, professor Júlio, professora Luana, professora Débora, e também temos uma visitante hoje, que é a professora Renata Perenou, também engenheira civil e que é autora, coautora desse livro, Engenheiros para Quê? Satisfação, professora, recebê-la aqui conosco no Centro FAG. Prazer é meu, sempre muito bom, uma honra estar aqui no Centro FAG com você, professora Lenir, e aqui com esses coordenadores dos cursos de engenharia. Professora Renata, eu queria que você conversasse um pouquinho com a gente sobre esse livro, Engenheiros para Quê? Como surgiu essa ideia? Qual foi o teu intuito? Né? O que te deu esse estalo para fazer esse livro para que hoje serve como referência aí para muitas escolas? Esse livro nasceu de uma conversa de amigos, né, que são os autores, quase todos engenheiros, temos uma pedagoga aí também como coautora, mas profissionais que a vida inteira trabalharam com engenharia, com a educação na engenharia, com perfis de cursos totalmente diferentes e que viram a necessidade de mudar o perfil da formação do engenheiro. E aí eu começo a trazer uma provocação aqui para a nossa conversa, porque o engenheiro ele sempre teve uma formação muito tecnicista. Uhum. E é claro que é importante essa formação. Mas na nossa conversa, até que originou o livro, a gente começou a ver a necessidade de colocar também uma formação integral na vida desse engenheiro, como, por exemplo, o olhar para artes, o olhar para o lado humano, né? Então, trazer competências que remetem a um profissional mais humano. E daí nasceu a ideia do livro, de como formar, de como olhar para o perfil da educação e como trabalhar a sala de aula, metodologias, ou colocando o aluno mais como protagonista no seu aprendizado, com esse olhar da formação integral. Isso é muito importante, né? A gente vê que a escola clássica de engenharia, a gente tem essa parte tecnicista, mas quando o aluno ele saía para o mercado de trabalho, ele sentia falta dessa relação humana, talvez desse distanciamento que existia, né, do professor-aluno, que muitas vezes a gente até estava conversando antes de iniciar aqui a nossa gravação sobre isso, né? Como era difícil essa relação professor-aluno. Hoje a gente já vê que isso se tornou mais... É uma das características que a gente precisa passar para o nosso aluno, a relação com pessoas, porque o engenheiro ele não trabalha sozinho, ele trabalha com pessoas e ele precisa saber lidar com pessoas, né? A gente sempre fala muito para os nossos alunos, né, que quando a gente compara com a medicina, eu sempre falo isso porque eu acho muito interessante, o bisturi está na mão do médico, o nosso não, né? Está na nossa equipe. E isso é muito importante, a gente trabalhar isso desde a academia, trabalhar com esse aluno com resolução de problemas, mostrar o cálculo, a física aplicada, a interação em grupo que hoje a gente trabalha, e você coloca muito bem isso no livro, professora, é muito importante, né? Não sei, os nossos colegas aqui, o que vocês acham? A Luana, que é a nossa mais nova coordenadora aqui, né, Luana, que assumiu essa... É exatamente isso, né, Prof. Débora? A gente sempre traz esses bate-papos envolvendo as engenharias civil, a mecânica, a software, e a gente traz cada vez mais essa ideia, realmente, das equipes multidisciplinares para o cenário do mercado de trabalho. E o quanto que essas competências, né, de desenvolver um profissional com essas capacidades de gerenciamento emocional, né, de saber lidar sob pressão, de ter talvez até esse olhar mais criativo para resolver problemas, né, o quanto que isso favorece o engenheiro hoje no mercado de trabalho. Desculpa, e eu acho que complementando o que você está falando, num ponto importante, é justamente a diferença que a gente tem hoje no profissional engenheiro do profissional de 15, 20 anos atrás. 15, 20 anos atrás, a gente não tinha as máquinas e a capacidade de cálculo que a gente tem hoje, que resolve muito rápido uma coisa que antigamente você tinha que ficar horas e horas debruçado no papel. Então, antigamente, essa parte tecnicista ela fazia sentido. Hoje já não tanto. Hoje a gente tem um computador fazendo essa parte mais difícil para a gente, tem que saber operar, claro, tem que saber o que está acontecendo, mas muito além disso, o trabalho do engenheiro se vai justamente para essa parte de mais envolver pessoas. Exatamente. E é isso que precisa evoluir na educação.
Interessante essa contribuição, né, professores, porque isso nos remete a entender que a formação do engenheiro ele vai passar por esse tripé, que é a formação técnica, que vocês estão falando, que é essa formação humana e que é esse olhar voltado para as tendências do futuro, a tecnologia, né? Parece que a FAG também sempre tem esse olhar e procura acompanhar essas tendências, né, de inovação, as tecnologias chegando, o quanto isso vai impactar na formação, né, dos nossos profissionais. E aí a instituição, nesse momento, também se propõe a construir aí novos laboratórios, atualizar o que nós temos, justamente por ter esse olhar voltado para a tecnologia. A FAG não para nunca, justamente para isso, né, professora? Para trazer isso que você fala muito, de trabalhar com a resolução do problema. Se a senhora pudesse falar um pouquinho mais sobre como que de que forma que você trabalha essa resolução de problema na sua instituição, seria bem-vindo. Claro. E só para complementar, né, e já trazendo o contexto do problema, eu acho que uma coisa que a gente não pode deixar de falar, e que a professora Lenira aqui colocou muito bem, é que todo esse cenário leva hoje para o momento do híbrido, né? Então, quando a gente olha para todas as ferramentas digitais, o potencial de informação que a gente tem disponível hoje com o acesso digital, ferramentas tecnológicas e digitais que dão suporte à aprendizagem, formas de disseminar conteúdo. E o olhar para a aprendizagem, aí a gente traz aí o conteúdo que é tão importante, a gente precisa também remeter para o ensino híbrido, porque hoje a gente tem essa possibilidade, né? E isso está vindo com uma força muito grande. Então, é importante entender que eu posso trabalhar o híbrido, a sala de aula invertida, metodologias, como você falou, professora, para resolução de problema, para resolução de projeto, né? Então, a gente traz aí desafios para os nossos alunos, para que eles saibam fazer análise crítica, contextualizar, pesquisar, trazer soluções para esses problemas. Então, existem hoje metodologias que trazem todo esse contexto e dão um caminho para o aluno, uma trilha para que ele vá colocando e construindo o seu aprendizado e também trabalhando as competências. E é uma ênfase muito prática, né, professores? Assim, experiência mão na massa mesmo, né? É o que a gente estava observando essa semana, né? Que a gente está, inclusive, né, com esse ciclo aí de palestras e treinamentos para os nossos docentes aqui da instituição, que é justamente para isso, para a gente cada vez mais tentar aproximar o nosso aluno da realidade do dia a dia de mercado. Né? Então, até a prof. Débora estava comentando, né, às vezes, assim, das dificuldades que nós, enquanto professores, encontramos, né, de se ajustar para avaliar, né, e eu comentei com um dos meus professores do colegiado, inclusive, sobre isso, e a gente realmente entendeu que essa é a nova metodologia, porque no mercado de trabalho, o seu chefe não vai chegar com uma provinha, né, sabendo ali de alguns cenários. Isso ele espera que com o embasamento da sua formação você já tenha. Então você vai o tempo inteiro avaliado e você consegue conquistar alguns cargos, né, e ir crescendo dentro de uma empresa e desenvolvendo, fazendo parte de equipes aí, principalmente na questão de engenharia, de desenvolvimento de novos produtos, de novas tecnologias, quando você, né, consegue aplicar essas tendências que esse ensino, a qualidade, né, de interar com pessoas, a qualidade de ter essas novas ideias, de pensar um pouquinho fora da caixa, né, de sair um pouquinho dessa formação padrão do engenheiro. Né? Então, a gente está exatamente nesse momento de transição e a prof. Renata pode trazer essa observação para a gente dos cenários, né, de adaptação que tanto os professores, os alunos, a gente está passando e realmente pensando, né, no futuro do mercado de trabalho e o quanto que isso vai trazer de resultado impactos positivos aí para os nossos alunos. E nós temos esse olhar tanto que ele possa se adaptar aqui, né, professora Débora, em buscar uma empresa para trabalhar, quanto que ele possa ser um empreendedor, né, ter a sua empresa, como a gente já tem tantos egressos. Então, a FAG oferta essa metodologia
do empreendedorismo aqui na instituição, para que, se eles tiverem interesse de ter o seu próprio empreendimento, eles terão condições para isso. Isso é muito trabalhado, essa parte de empreendedorismo. A engenharia civil, por si só, as pessoas já têm esse viés um pouquinho maior de empreender, de buscar a sua construtora, de fazer sua consultoria, né? Então, isso está sendo trabalhado desde os primeiros períodos. A gente mudou a grade curricular. Aquela grade tecnicista, ela ficou de lado com a nova diretriz curricular que foi nos impostas. Hoje, a gente vê que a gente precisa, cada vez mais, estar trabalhando isso em sala de aula, né, Prof. Renata? A gente precisa trazer essas metodologias. Hoje não basta mais esse engenheiro, como o professor Júlio falou, ser o técnico, porque ele vai ter o programa. Isso não é o mínimo que ele tem que ter, né? Como a professora Luana acabou de colocar. Ele precisa, a relação pessoal, o empreender, o buscar soluções, hoje é o que é imprescindível. É uma coisa que o acadêmico ele tem que sair da instituição com isso. E a gente sempre fala para os nossos alunos que a gente começa a trabalhar com eles são tímidos no primeiro período, eles apresentam a disciplina de introdução à engenharia comigo, e eles falam, professora, eu vou ter que gravar um vídeo, vou ter que... Sim, a gente... Prof, mas eu sou tímido. Eu falei, isso faz parte de um processo, nós vamos trabalhando esse processo ao longo desses 5 anos, para que lá quando você se formar, você saiba, né, falar com o teu cliente, vender o teu produto, mostrar o teu diferencial, conseguir passar para os teus funcionários na obra como vai ser a sua gestão. Isso é muito importante. E isso é a educação empreendedora, né? Porque o empreender, e é super importante trabalhar esse empreendedorismo, olhar para se o profissional quiser ter o seu próprio negócio, mas essa educação empreendedora, ela também é mais ampla, né? Ela faz com que o profissional olhe para si e saiba se desenvolver, saiba onde ele quer chegar na sua carreira, como ele quer chegar. Então, dá a ele uma visão 360 do caminho que ele quer percorrer para atingir o seu objetivo enquanto profissional. Eu acho que é isso que é muito interessante, né? Mas aí um outro desafio que eu trago é a gente olhar um pouquinho para a avaliação, como a professora Luana trouxe, né? Porque como a gente fala aqui de metodologia ativa, de educação empreendedora, de... empreendedorismo dentro da grade curricular, né? Então, acho que é importante também a gente ter o olhar do avaliar, porque, na minha opinião, avaliar é verificar se os objetivos de aprendizagem estão sendo atingidos. Como é que a gente faz isso na engenharia, né? Deixa eu voltar a bola para vocês aqui agora. Como que faz, né? Se a gente está acostumado... Porque se você tem uma prova, você vai lá, você tem o gabarito, ok. Mas e como é que você vai avaliar a equipe? O trabalho de equipe, o desenvolvimento do projeto deles ali. Como você vai estabelecer esses critérios de avaliação até o produto final? Qual o teu objetivo? Ele não conseguiu fazer a roda girar, né? Mas ele conseguiu fazer a roda. Então, qual é esse critério? Prof, se você pudesse falar um pouquinho para a gente como que é esse critério que você tem. Né? Como que é dessa forma que vocês fazem? A gente aqui tem um modelo um pouco diferente, até estava falando anteriormente, né? Dependendo da disciplina, em períodos também, né? Que no primeiro período a gente não pode aplicar determinados tipos de avaliação. Então, como eu falei, é um processo, a gente vai galgando isso com os alunos desde o primeiro período, para que lá no 10º a gente tenha uma avaliação diferente, né? Então, a gente tem esses critérios bem estabelecidos, mas se você puder falar um pouquinho também desse critério, o que você acha que seria um critério ideal, prof? Para que a gente pudesse... Um exemplo de uma disciplina, porque senão a pessoa não vai conseguir mensurar, né? Porque nas engenharias são muitas disciplinas para a gente estabelecer uma só, né? Acho que nada que vai para o 8 ou para o 80 funciona, né? Isso, perfeito. Eu acho que a gente tem que ficar ali no meio termo. Perfeito. Então, quando a gente pensa dessa maneira, é claro que eu tenho momentos que eu preciso da avaliação somativa, da nossa famosa prova, claro que eu preciso, né? Mas eu também vou ter os momentos em que eu preciso avaliar as competências que eu estou trabalhando. Perfeito. E o ideal é a gente trabalhar com a avaliação formativa e continuada. Dentro desse processo formativo e continuado, eu consigo ter um momento que eu vou aplicar a prova, eu preciso ter um momento que eu vou trabalhar a avaliação de como os alunos estão fazendo, se estão trabalhando bem em grupo, né? Como eles estão
construindo o conceito de aprendizagem com o colega, né, com o seu par, com o seu grupo, com o seu time, que resultados eles estão trazendo. Eu preciso pensar em rubricas de aprendizagem ali para avaliar, para trazer não só a nota do conceito técnico somativo, mas um contexto de aprendizagem. Então, quando a gente olha para o processo formativo continuado, por exemplo, né, como a prof. Débora sugeriu, aí eu sou professora de mecânica dos fluidos. Dentro de mecânica dos fluidos, eu acabo trabalhando com aprendizagem baseada em projetos. Na minha disciplina, eu tenho os momentos que eu vou para o quadro, eu trabalho uma aula expositiva dialogada, eu preciso contextualizar, mas eu tenho os momentos em que os alunos vão colocar a mão na massa, vão aplicar conceitos, vão construir protótipos, vão aplicar os conceitos na construção de um protótipo, de um projeto, vão medir, né, realmente ali o que está acontecendo, vão ter que discutir conceitos em grupo, discutir formulações matemáticas, resolver problemas, às vezes, porque na construção de um protótipo é comum aparecer problema. Como é que eles resolvem? Com isso, a gente consegue trabalhar aí de uma maneira bem completa. E é legal que isso resolve aquele grande problema do aluno te perguntar, mas quando que eu vou usar isso depois de formado? O que eu vou fazer com esse cálculo depois que for um engenheiro? Onde que eu aplico isso? Onde que eu aplico isso? Está respondido. Está respondido. O projeto ali para mostrar para ele como que faz. E é perfeita essa tua colocação, professora, porque nem 8 nem 80, né? Porque a gente precisa ter um equilíbrio. Nós temos uma formação que ainda é diferente de outros países. A nossa formação, ela ainda é aquela do professor ali na frente do tablado, o aluno. Vem de uma formação, mas isso está evoluindo. A gente sabe que hoje a gente consegue usar as tecnologias, a gente consegue... O conhecimento, ele é mais fácil, ele vem mais fácil. E aquilo que o Júlio falou, né? De você ter o programa. O programa, ele não vai substituir o ser pensante, de forma alguma. O engenheiro vai ter a sua função, ele vai ver aquele resultado que o programa deu, vai interpretar aquilo que muitas vezes ele não sabia. Mas deu -5. O que é esse -5? E nessa utilização do problema, de ver a aplicação, isso é fantástico. Então, acho que essa tua fala foi perfeita. Dosar, isso é muito importante. Saber o momento de ter uma aula convencional, saber o momento de estar levando para a sala de aula, para o laboratório, para estar aplicando isso, muitas vezes de trazer a empresa para ver esse produto, que é o que a gente faz aqui na FAG, né? A gente tem algumas disciplinas que a gente trabalha projetos e as empresas vêm para avaliar os projetos que são desenvolvidos pelos nossos alunos. Isso é muito importante. Esse teu 8 e 80 foi perfeito, porque quando se falava em metodologias ativas, quando surgiu isso, todo mundo achava, não, agora acabou a sala de aula convencional, e os professores ficaram enlouquecidos, né, professora Adenia? Como que eu vou fazer isso? O aluno não sabe, eu preciso dar um embasamento para ele. Então, eu acho que esse equilíbrio que a gente conseguiu, isso está fazendo com que a gente tenha profissionais de melhor qualidade no mercado de trabalho. Eu costumo chamar isso de ambidestria pedagógica, né? Que numa das mãos o professor leva as experiências que ele tem e na outra ele traz a inovação. Então, vai fazendo esse equilíbrio ambidestro, que a gente chama da inovação. Vai trabalhando o que vê que agrega e também vai trazendo algo que inova. Então, nesse processo, sim, a FAG conecta os nossos estudantes das engenharias com a formação técnica de qualidade, com uma formação humana, que dá um diferencial, né, sem dúvida, e oportuniza, sim, vivências muito especiais nos nossos laboratórios, no mercado de trabalho, nesses espaços para onde o estudante vai ter contato com tecnologia de ponta, impressão 3D, drones, todo o cenário aí que vem de inovação, energia solar e outros, né, Luana, da engenharia elétrica. Então, essa interação é fundamental. Mas quando a gente fala de inovação, professores, me parece também importante a gente olhar para o cenário internacional. E a FAG tem esse olhar, não é mesmo, professor Júlio? Trazer experiências e interação também com outros países. A gente tem, e de forma muito forte, principalmente nesses últimos 12 meses, a gente tem conversado bastante com as universidades de fora, tem fechado uma série de convênios, até tem alguns alunos que nesse momento, inclusive, estão em Londres, fazendo um intercâmbio, e essa troca de experiências é muito interessante, porque mesmo que o aluno não precisa ser de engenharia, mas o aluno que vai para fora, que convive um certo tempo com uma outra cultura, vê como as coisas funcionam fora, eu acho que o mínimo que vai acontecer é que essa pessoa vai voltar e vai pensar, como que eu posso aplicar aquilo aqui no Brasil?
E aí já plantou a sementinha para a cultura ir se enraizando e devagarinho isso vai se tornando algo comum, sabe? Então, a inovação que existe lá fora, a pessoa que convive com isso, ela vai voltar para cá, ela vai querer que isso seja a rotina dela. Então, essas experiências que estão acontecendo, imagino que vão fomentar isso com muita força agora nos próximos períodos. Bacana. A professora Renata também tem feito experiências internacionais, né? Para nós irmos encerrando aí, obrigada pela sua presença aqui conosco, né, coordenadores? É uma satisfação te receber aqui e fique à vontade aí para estar fazendo o fechamento aí do nosso bate-papo aqui. Ana, como eu já coloquei, eu que agradeço, foi muito bom conversar com vocês, trocar essas experiências, acho que momentos assim que engrandecem, né? E é importante que possamos levar isso para os nossos alunos, né? Esse diálogo, essa troca, fazer com que eles tenham essa troca de experiências e de vivências dentro da nossa sala de aula. E só para a gente fechar, eu acho que importante para que tudo isso funcione bem é planejamento. Né? Quando a gente fala em planejamento, em boas práticas, a gente não pode deixar de olhar para o acompanhamento e a formação do professor, né? E que é coisa que a gente sabe que a FAG trabalha e oportuniza aos seus professores, né? Então, agradeço, Lenir, por estar aqui e pelo bate-papo com vocês, coordenadores. Muito obrigada. Bom. Obrigada aos coordenadores, né? Agradece. E a FAG sempre inovando e acompanhando as tendências aí nos nossos cursos de engenharia.